Derrama uma unção de autoridade, de ousadia sobre o teu filho nesta hora, que ele venha trazer, Senhor, tudo aquilo que os céus têm derramado sobre ele nesta noite, não que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tenha para entregar para todos nós nesta noite, é o que nós pedimos e agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmos 18, nós já lemos esse texto no início, eu vou ler só um versículo para frisar na nossa mente. Salmos 18, o versículo é o número 6. Glória a Jesus. Salmos 18, versículo 6, está escrito: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus? Amados irmãos, nós temos a oportunidade nesta noite de estar num lugar como esse, num ambiente consagrado para a adoração, consagrado para que nós venhamos ouvir Deus, sentir a presença de Deus e aprender da sua palavra. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é o que gera fé no nosso coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é como se fosse uma torneira, quando a palavra de Deus é como se fosse uma torneira que enche o nosso coração de fé. Quando você abre a torneira da palavra, o que sai dela é fé, que nos enche. Então, quando você sair deste lugar, você vai sair daqui com um pouco mais de fé do que você chegou. Tem umas pessoas que chegaram aqui vazios de fé, não vão receber muita coisa, porque deixaram a tampa fechada. Mas eu creio que vai começar a abrir nessa noite, em nome de Jesus. Tem outros que chegaram vazio, abriu a tampa e está dizendo: Deus, eu preciso de socorro. O Senhor está aqui para te encher. Mas tem alguém que chegou aqui já cheio, aleluia, mas não vai deixar de receber mais não, porque Deus quer te ver transbordando. Porque cada dia que você vive essa vida e cumpre a missão que Deus te deu, o propósito que Deus te deu, a sua fé vai cada vez mais sendo usada. Não é gasta, não é desperdiçada, mas ela vai sendo usada no propósito de você cumprir a missão que Deus te deu. Então você precisa do culto, você precisa da quarta, da sexta, do domingo. Agora eu quero te dizer, principalmente você precisa daquele momento dentro do seu quarto. Você precisa da sua Bíblia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para que a sua fé que está sendo investida, a sua fé que está sendo usada para cumprir a tua missão, venha ser renovada e você possa fazer mais e mais e mais. Imagine alguém que caminha, que está cumprindo a sua missão, porque todos nós temos uma missão. Todos nós temos um propósito. Imagina que essa pessoa vai andando e usando a fé que ela tem, mas ela não vai renovando o seu combustível, ela não vai renovando o suprimento. Chega um momento em que ela se esgota. E o momento em que ela se esgota é no momento de maior provação, é o momento de maior luta, aonde requer de você o máximo da tua fé, requer de você o máximo do conteúdo que há dentro de você. E quando você tem pouco, porque você não buscou renovar o teu combustível, rapidamente a tua fé se esvai, mas a missão não acabou, o trabalho não acabou, mas fé não tem mais.
porque você não procurou recompor, você não procurou encher as tuas reservas, e então a fraqueza vem, a vontade de parar vem, a vontade de desistir vem, aleluia. Só que o texto que nós lemos nos mostra que Deus nunca estará com os ouvidos tapados, nem com as suas mãos encolhidas. Deus sempre estará disponível para ouvir o teu grito de socorro, quando você não tiver mais forças, quando você estiver pensando em parar, quando, aleluia, as lutas vierem maiores e mais fortes do que você pode gritar por socorro, e Deus vai atender o teu socorro, aleluia. Porque você não é apenas um momento, você tem uma história. Deus viu, aleluia, os teus momentos de oração lá no passado. Deus viu os momentos de dedicação, o teu esforço lá no passado. Você tem crédito no céu para o momento que você se sentir fraco, vazio, sem forças, você gritar e dizer: Deus, manda um extra aí, Pai, porque eu não tenho mais nada. Oh, glória a Deus. Eu creio que tem extra de Deus, fé renovada, renovo do alto para a vida de alguém que está se sentindo vazio, cansado e fraco, aleluia. Perceba, irmãos, o Salmo 18 é um salmo de alguém que está na guerra. Davi está guerreando, Davi está em meio à peleja, Davi está em meio aos seus inimigos. Ele está ali no risco de morte, ele está correndo o risco de ter a sua vida ceifada, ele está fugindo de Saul, porque imagine só, a guerra que Davi está enfrentando é terrível. Por quê? Porque Saul tem todas as armas carnais para destruir a vida de Davi, e Davi não pode fazer nada contra Saul. Sabe por quê? Saul é um inimigo que Davi não pode destruir, porque Saul é ungido de Deus, aleluia. Imagine uma guerra que você só apanha, mas não pode bater, que você só ouve, mas não pode falar nada, que vê os outros te prejudicando, mas você não pode prejudicar eles, você não pode devolver na mesma moeda, você recebe numa face e tem que dar a outro o tempo todo. Mas isso não é o evangelho, não foi isso que Deus nos ensinou. Só que o que é mais maravilhoso é que nesses momentos em que a gente sofre e não pode se defender, aonde a gente é atingido e não pode devolver na mesma medida, nós nos calamos, aleluia, para os homens, mas abrimos os nossos lábios clamando a Deus por socorro. Ele mesmo desce para nos defender. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você faz com que a sua ira manifeste, aleluia, em atitudes, em vingança, você acaba não permitindo que Deus age em teu favor, e aí você se torna ainda pior do que você era antes. Mas quando você se cala para os homens e clama ao Deus que pode resolver o teu problema, Ele entra na peleja, resolve a tua causa, e a tua vitória é completa. Porque tem coisas que não é para você fazer, tem coisas que é para Deus fazer, tem coisas que não é para você resolver, tem coisas que é para Deus resolver. É por isso que muitas vezes você insiste e não consegue alcançar a vitória, porque não é para você, é para Deus resolver. Tem vitórias que nós vencemos com as nossas mãos, com o nosso esforço, mas tem vitórias que nós vencemos com os nossos joelhos dobrados diante da presença do Senhor. Mas sabe o que me admira? É que Davi é conhecido porque ele é um adorador. Davi é alguém que adora a Deus desde a sua juventude. Davi é alguém que adora a Deus e conhece a Deus através da adoração. Por quê? Porque a adoração atrai a presença de Deus. Está escrito que Deus habita no meio dos louvores. Quando você está adorando a Deus, Deus é atraído, a presença de Deus se manifesta no lugar onde você adora, no ambiente onde você adora. Por pior que seja o ambiente, quando você adora, Deus entra naquele ambiente, aleluia. Às vezes você está na cozinha lavando os pratos e adorando, Deus entra na tua cozinha. Às vezes você está no quarto de joelhos adorando, Deus entra no teu quarto, aleluia.
qualquer ambiente onde você adora, você chama a presença de Deus para aquele lugar. Aleluia. Quando as coisas estão pesadas, o clima está pesado, quando o ambiente está pesado e você adora a Deus, o ambiente fica mais leve. Sabe por quê? Porque o Deus que sustenta todas as coisas, Ele tira o peso das tuas costas e Ele diz assim: esse fardo não é seu, esse fardo eu vou carregar por você, essa peleja não é sua, essa peleja eu pelejarei por você. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Davi está em um momento onde ele precisa de socorro, onde ele precisa de uma providência de Deus. Então, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de guerra, Davi invoca o nome do Senhor. Davi adora o nome do Senhor. No versículo 3 ele diz: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Oh, glória a Deus. Ele invoca o Senhor no meio da guerra. Glória a Deus. E o que é interessante, o versículo que nós lemos, que quando ele clamou a Deus na angústia, do seu templo, Deus ouviu o clamor de Davi. Sabe o que isso nos mostra? É que Davi está na guerra e Deus está no templo. Davi está no meio da guerra, no meio da luta, no meio da dificuldade. Deus está no templo. São ambientes diferentes. Sabe o que eu entendo aqui? É que existem guerras que Deus permite nós travarmos sozinhos, com as nossas forças. Deus permite ir ao nosso limite. Deus permite nós irmos aos momentos mais terríveis dos limites das nossas forças. Para quê? Para que a luta, a dificuldade e a guerra venha revelar, aleluia, em quem nós confiamos. E no momento da angústia, Davi invocou o nome do Senhor. No momento da angústia, ele não pediu ajuda aos homens, ele não confiou na força do seu braço. No momento da angústia, da dor, da pressão, ele clamou o nome do Senhor, ele invocou o nome do Senhor. Aleluia. Deus permite esta luta, mas não é para ver a tua fé, porque Deus já sabe a tua fé. Não é para saber quem você é na guerra, porque Deus já sabe quem você é na guerra. É para que você mesmo perceba que muitas vezes você é forte quando está tudo bem, mas quando a guerra chega, você quer desistir, você quer olhar para trás, você quer retroceder. Aí Deus quer que você perceba que com Ele, aleluia, é que a vitória é garantida, é que nas mãos dEle é que está a tua vitória. Glória a Deus. Então são ambientes diferentes. Enquanto Davi está no ambiente da guerra, Deus está no ambiente da adoração. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus não é movido com alguém que fica com pena do nosso choro, das nossas lágrimas, que se comove com a nossa dor. Não. Deus quer que a gente venha adorar em meio à dor. Deus quer que nós venhamos adorar em meio à aflição. Deus quer que nós venhamos adorar em meio à angústia. Oh, glória a Deus. Deus não é alguém que se comove porque você está sofrendo. Deus quer ver se você sofrendo consegue abrir a boca e dizer: Deus, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, a minha fortaleza em quem eu confio. Oh, glória a Deus. E quando você no meio da guerra adora, você chama quem está no meio da adoração para o meio da guerra. Eu vou repetir porque você não entendeu. Aleluia. Você está no meio da guerra, Deus está no ambiente da adoração, mas você no meio da guerra está adorando aquele que é atraído pela adoração. Então ele sai e vai ao teu encontro para te ajudar a vencer esta guerra. Glória, glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui com esse texto? É que Deus nunca vai estar tão distante que não possa nos ouvir. A Bíblia diz que há algo que nos separa de Deus: os nossos pecados, as nossas falhas. Aleluia. São elas que nos afastam de Deus. Aleluia. São elas que nos impedem de sermos ouvidos por Deus.
Então os nossos pecados nos afastam de Deus. Só que Deus nunca vai estar tão distante que Ele não possa ouvir o teu grito de socorro. Glória a Deus. Então há um segredo. Jesus já derramou o seu sangue na cruz do Calvário para quebrar aquilo que te impedia de ter acesso a Deus, para, aleluia, tirar a separação, para tirar a distância. Então quando você peca, quando você cai, se você gritar por socorro, aleluia, ainda que pareça que Deus esteja distante, Ele virá ao teu encontro para te socorrer. Aleluia. Deus não é alguém que enquanto você está aqui, Ele está lá na China, Ele está lá em Israel, Ele está lá no Japão. Não, Deus está em todos os lugares. Glória a Deus. Deus está disponível em todas as horas e em todos os momentos. Glória a Jesus. Aleluia. Davi era alguém que estava nas mãos do Senhor. Davi era um adorador. E a palavra de Deus para a tua vida esta noite é que Deus preserva os adoradores. Quem é adorador é preservado por Deus. Quem é adorador é guardado por Deus. Quem é adorador é protegido por Deus. Tem gente que diz: eu quero ser pregador, mas não existe pregador se não for adorador também. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser músico, músico tem que ser adorador. Eu quero ser intercessor, intercessor também tem que ser adorador. Sabe por quê? Porque todos os ministérios vão passar, o único que vai permanecer é o adorador. Aleluia. Glória a Deus. Lá no céu não vai precisar ter pregação. Lá no céu só vai ter adoração. Lá no céu não vai precisar ter intercessores. Intercessor é para aqui, para a terra. Lá no céu tem que ser adorador. Aleluia. Então o único ministério que permanece é o ministério da adoração. Então eu preciso ser um adorador. Glória a Deus. Eu já entendi que quando eu adoro, eu atraio a presença de Deus para o meio da minha guerra. Eu já entendi que mesmo em meio às minhas guerras, não é a minha lágrima, não é a minha dor que vai atrair a presença de Deus, mas é a minha adoração em meio às lágrimas, é a minha adoração em meio à dor. E sabe uma coisa interessante? É que Jesus nunca vai exigir de nós algo que Ele não tenha feito primeiro. Jesus adorou em meio à provação? Adorou. Quando Jesus terminou de servir a ceia aos seus discípulos, Ele disse assim: olha, um de vós há de me trair. Depois Ele fala assim: olha, todos nesta noite se escandalizarão em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E a Bíblia diz que quando Ele termina aquele momento de ceia, aquela palavra dura que não dava para ninguém dar um glória, o texto diz: e tendo cantado um hino, subiram para o Monte das Oliveiras. Quem, irmãos, sabendo que vai ser traído, sabendo que vai ser abandonado por aqueles que Ele ajudou, por aqueles que Ele estendeu a mão, por aqueles que Ele se doou, sabendo de tudo isso, consegue adorar a Deus. Jesus nunca vai exigir de você algo que Ele não tenha feito primeiro. Aleluia. É por isso, irmãos, Jesus é o maior exemplo. Se você adorar em meio a essa aflição, se você adorar em meio a essa guerra, Jesus vai entrar com providência ao teu favor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus preserva os adoradores. Entre as 12 tribos de Israel, uma tribo foi separada por Deus para ser os seus adoradores, a tribo de Levi. A Bíblia diz que todas as outras tribos receberam uma porção de terra, receberam uma pequena parte de Canaã, uma pequena parte da terra prometida. Só quem não recebeu foi o adorador. O adorador não recebeu. A tribo de Levi não teve direito, aleluia, não recebeu porção da terra. Mas sabe o que aconteceu? Eles receberam o ofício de oferecer a Deus a adoração. Então a tribo de Levi ficava no meio e as outras tribos ao seu redor. Então cada uma das tribos teve que ceder uma parte do seu território para Deus, para que Deus fosse adorado, para que o tabernáculo, o templo do Senhor fosse levantado ali no meio. E quem é que cuidava das coisas de Deus? A tribo de Levi, os adoradores. Aleluia. Então aquilo que
os levitas tinham, aquilo que os adoradores tinham, não era sua, era de Deus. Aleluia. E Deus chegou a dizer para eles: olha, os levitas não terão porção. Por quê? Porque o Senhor é a sua porção. Então, as propriedades, os bens que os adoradores tinham, não era seu próprio, era do Senhor. Quantos são adoradores aqui? Aleluia. Então eles entendiam: isso que eu estou usufruindo não é meu, é do Senhor. Isso que eu estou comendo não é meu, é do Senhor. O lugar onde eu estou morando não é meu, é do Senhor. A minha cama, o meu sofá, aleluia, a minha casa não é minha, é do Senhor. E coisa boa, irmãos, é quando você entende que você é um adorador. E se você é um adorador, tudo que você tem é do Senhor, não é sua própria. Sabe por quê? Porque nos momentos difíceis você vai entender que o recurso que você precisa para te ajudar não está nas tuas mãos, está nas mãos do Senhor. Oh, glória a Deus. O que te mantém não vem das tuas mãos, vem das mãos do Senhor. Então você não vai se preocupar com os prejuízos, com as perdas, aleluia, com o que você perder aqui na terra. Por quê? Porque aquilo que te sustenta, aquilo que te mantém, aquilo que te alimenta, vem das mãos do Senhor. Glória a Deus. Você é um adorador e Deus te preserva nos mínimos detalhes. Se você for adorador, não vai faltar comida na tua mesa, não vai faltar roupa no teu guarda-roupa, porque aquele que te mantém é quem provê todos os recursos que você precisa. Coisa boa é nós sabermos que nós estamos na mão do Senhor. Obrigado, meu irmão. Coisa boa é nós entendermos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Porque nas mãos do homem qualquer um pode tomar, mas nas mãos do Senhor ninguém toma. Oh, glória a Deus. Nas mãos do homem qualquer um pode tocar, mas nas mãos de Deus ninguém toca. A Bíblia diz lá na carta, primeira carta de João, que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Satanás não tem direito na tua vida, Satanás não tem direito na tua saúde, Satanás não tem direito, aleluia, naquilo que é teu. Por quê? Porque você está na mão do Senhor. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. Quando você confia na força das tuas mãos, você está à mercê dos ataques dos inimigos que muitas vezes são maiores do que você. Mas quando você está nas mãos do Senhor, quando você depende daquilo que vem da mão do Senhor, quem é o inimigo que é páreo contra o nosso Deus? Ele disse através de Isaías: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Glória a Deus. Coisa boa é sabermos que somos adoradores, e por sermos adoradores estamos nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque quem está na mão do Senhor até se quebra, mas Ele faz de novo. Aleluia. Pode até quebrar, mas Ele faz de novo. Por quê? Porque você é um vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. Perceba que o texto fala do vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. Só que se o vaso ainda está maleável, se o vaso ainda está sendo trabalhado, na verdade não é vaso, é barro. Mas quando o barro está na mão do oleiro, não é mais barro, é vaso. Glória a Deus. Barro no chão é barro, barro na parede é barro, mas na mão do oleiro é vaso. Oh, glória a Deus. Enquanto está no chão ele é pisado, mas enquanto está na mão do oleiro ele é vaso. Enquanto está no chão é humilhado, mas enquanto está na mão do oleiro é vaso. Enquanto está em qualquer lugar, qualquer um toca, qualquer um destrói, mas quando está na mão do oleiro é vaso precioso.
Não está pronto, mas está na mão do oleiro. Não é perfeito, mas está na mão do oleiro. Se quebrou, mas está na mão do oleiro. Tem falhas, mas está na mão do oleiro. Eu não vim aqui para te dizer que você tem que ser perfeito. Eu vim aqui para te dizer que enquanto você estiver nas mãos do oleiro, ainda que você se quebre, Ele tem poder para te levantar de novo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Lembra o que Deus disse para Ananias? Vai até a rua chamada direita, a casa de um homem chamado Judas. Lá está alguém que eu escolhi. Quem é ele? Saulo de Tarso. Ananias disse, mas ele não é o perseguidor da tua igreja? Aí Deus disse, para mim ele é um vaso escolhido. Oh, glória a Deus. Enquanto ele estava longe de Deus, ele era perseguidor, mas na mão de Deus ele é vaso escolhido. Oh, glória a Deus. Quando você estava longe da presença de Deus, você era o que o mundo dizia que você era. Você era o que o teu pai dizia que você era. Dizia que você não ia passar dos 18. Dizia que você não ia progredir, que você não ia ter sucesso, que você não ia chegar a lugar nenhum. Colocaram palavras de maldição sobre a tua vida, mas isso era enquanto você estava lá fora. Depois que você veio para a mão do oleiro, você se tornou um vaso. Quem te molda é Ele, quem te lapida é Ele, e quem te enche é Ele. Aleluia. O adorador está na mão do oleiro. Quantos são adoradores aqui? Glória a Deus. Em momentos de luta, em momentos onde o salmista diz, cordéis de morte me cercaram. Ele disse, torrentes de impiedade me assombraram. Ou seja, a impiedade, a falta de amor, de compaixão veio contra mim para me destruir. De sorte que eu não posso me defender, mas existe um que me defende. Glória a Deus. Existe um que me guarda. Por quê? Porque enquanto eu estou adorando, aleluia, eu tenho um protetor sobre a minha vida. Deus não vai, esse texto me ensina que Deus não vai te livrar da guerra. Porque ser adorador não significa que você não vai passar pela guerra, pelo deserto, pelo vale, pelos momentos difíceis. Deus não vai te livrar da guerra, Deus vai te livrar na guerra. Oh, glória a Deus. Deus até vai permitir você entrar. Como Deus falou para Jeremias, Jeremias, se levantarão contra ti reis, se levantarão contra ti poderes, se levantarão contra ti inimigos, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Aleluia. Aleluia. Então Deus não vai te livrar da guerra, Deus vai te livrar na guerra. Aleluia. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aleluia. O rei mandou se curvar perante a estátua, eles não se curvaram, ficaram de pé. Aí o rei disse assim, olha, se vocês não se curvarem agora, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha. Aí eles disseram assim, olha, ainda que tu aqueça 7 vezes mais, nós não nos prostraremos. Por quê? Porque nós só adoramos a um Deus. E esse Deus tem poder para nos livrar da fornalha que você acendeu. Mas a palavra de fé e o princípio do evangelho está aqui. Eles disseram, Mateus, disseram assim, olha, nosso Deus tem poder para nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar. Oh, glória a Deus, aleluia. E o que aconteceu? Aqueceu a fornalha 7 vezes, pegaram os 3 e jogaram dentro da fornalha. Os soldados que lançaram eles amarrados, morreram com o calor da fornalha. E eles entraram amarrados, mas quando estavam dentro da fornalha, as cordas se queimaram e eles permaneceram intactos. Oh, glória a Deus. E o texto diz que eles caminhavam no meio do fogo. Aquilo que era para te destruir, você vai caminhar no meio. Sabe por quê?
Porque você só adora um Deus, e quando o inimigo te propõe adorar a Ele, você diz: eu não vou me prostrar, porque eu só adoro a um. Aí você vai andar no meio do fogo, no meio da fornalha, no meio da dificuldade, no meio do problema. Aí alguém disse assim: ô rei, tem um problema. Por quê? Eles estão andando e não morreram. Aí quando o rei foi olhar: mas eu não lancei, não foi 3? E por que eu estou vendo 4? E o quarto tem a aparência do filho dos deuses. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus não vai te livrar da fornalha, Deus vai te livrar na fornalha. Por quê? Porque a glória vai ser ainda maior. Aleluia. Se Deus livrasse Pedro, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, eles seriam anônimos. Mas como Deus livrou na fornalha, ao sair de lá eles se tornaram príncipes. Sabe por que Deus te permite entrar na fornalha? É porque quando você entra na fornalha, você sai melhor do que você era antes. Ah, irmão, você perdeu de dar um glória. Sabe por que Deus te permite entrar na guerra e não te livra da guerra? É porque toda vez que você entra na guerra, mas adorando ao único Deus, você sai da guerra melhor do que quando você entrou. Sabe por que Deus te permite entrar no deserto? É porque quando você entra no deserto dizendo: o deserto é a escola do Senhor, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, eu vou passando pela luta adorando. Quando você sai desse deserto, você sai muito melhor do que quando você entrou. Mas quem quer entrar no deserto? Quem quer entrar na guerra? Quem quer entrar na prova? Ainda que a proposta é que você fique melhor do que você era antes, ninguém quer entrar na guerra. Quem quer entrar no processo que Jó entrou? Só que tem uma coisa: adorador não se manda. Quem manda no adorador é aquele que te sustenta. Ele te coloca na prova e te tira da prova. Ele te coloca no deserto e te tira do deserto. Ele te coloca na fornalha, mas Ele te tira da fornalha. Ele até faz a ferida, mas Ele também cura a ferida. Oh, glória a Deus, você está na mão de Deus. E Deus vai fazer você entender que por mais difícil que a luta seja, você vai sair melhor do que quando você entrou nela. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Existem momentos na nossa vida em que nós estamos, sabe, em uma situação que nós não temos força para resolver. Falta a sustentação humana. Falta a base, sabe, para que a gente fique firme e tranquilo. Momento que o homem natural fica em desespero. Momentos de tempestade, momentos de insegurança. Eu não sei qual é a área da sua vida que você tem vivido isso. Às vezes é o casamento. Quem sabe o seu casamento está num estado que você não tem mais força de sustentar, que você não encontra mais formas, saídas de manter. Às vezes a área que está insegura na tua vida é a vida de um filho que saiu do teu controle. E por mais que você tenha dado tantas lições, hoje ele quer mandar no próprio nariz, ele quer viver do jeito que ele quer, e ele saiu totalmente daquilo que você planejou para ele. Talvez a área da insegurança na sua vida seja a área financeira. Você fez tantos planos para quando chegasse determinada idade, você tivesse alcançado um patamar na vida, alguma conquista, e a idade passou e você não conseguiu conquistar, e muitas vezes você se sente inseguro, e às vezes até mesmo entra em desespero, porque essa área da tua vida está em uma insegurança. Às vezes é a saúde, eu não sei. Às vezes é a área emocional. Você tem tudo, mas está triste. Você é bem casado, mas está triste. Você é empregado, mas está triste, porque o teu emocional não está bem, porque lá atrás aconteceu algo que te desestruturou emocionalmente. Um abalo, um luto, uma palavra lançada, uma maldição que foi adquirida. Existe alguma área na tua vida que está
insegurança, mas o Senhor está te convidando a adorar a Deus. Adorar a Deus em meio a esta área de guerra, de conflito, de insegurança. Deus está te convidando a adorar a Deus em momentos de fraqueza. Deus não vai te tirar agora. Deus está dizendo: ô Paulo, a minha graça te basta. Deus me tira daqui. Não, agora não. A minha graça te basta. Vai adorando, vai glorificando, vai exaltando, aleluia. Você está aqui no templo, mas eu quero te convidar a se imaginar naquela área de insegurança. Eu quero te convidar a te imaginar em frente ao teu marido, em frente ao filho. Eu quero que você se imagine agora naquela área, naquele ambiente, diante daquela situação de insegurança que você precisa vencer, mas não tem força. E você vai fechar os teus olhos agora e vai começar, aleluia, a falar com Deus. Orabacalamacheia, aleluias. Apresente ao Senhor agora nesta noite aquela área de insegurança, aquela área, aleluia, onde você não tem força para vencer. Ah, Deus Todo-Poderoso, oh Deus, Tu és o Deus da providência, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso libertador. Nós queremos invocar o nome do Senhor nesta noite, oh Deus, porque nós não aceitamos, Senhor, que esta enfermidade, que essa tempestade, que esta guerra, que esta luta, que este fardo seja maior do que o Senhor nas nossas vidas, Senhor. Nós invocamos ao Senhor nesta noite, oh Deus, nesta área de insegurança, nesta área de peleja das nossas vidas, oh Deus, nós adoramos a Ti. Nós não vamos murmurar, nós vamos adorar, nós não vamos reclamar, nós vamos clamar, Senhor, porque quem reclama volta para trás, dá ré, mas quem clama vai para frente. Nós não vamos reclamar, nós vamos clamar, nós vamos adorar, nós vamos invocar o nome do Senhor, e nós cremos que o Senhor vai nos dar vitória, nós cremos que o Senhor vai nos dar vitória. Fale com Deus agora em nome de Jesus. Deus está visitando a área de insegurança da tua vida. Deus está visitando agora a área que você está se sentindo incapaz, impossibilitado de vencer. Deus está visitando agora os estudos. Apresenta ao Senhor agora. Em nome de Jesus, Ele está entrando com providência agora nessa área da tua vida, para te dar vitória, para te dar vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu convido você a erguer suas mãos agora. Oh, comece a glorificar a Deus, comece a exaltar o nome do Senhor. Abre a sua boca agora e glorifique. Glorifique. Você não vai murmurar mais, você vai adorar. Você não vai mais reclamar, você vai adorar. É angústia, mas você é adorador. É luta, mas você é adorador. É guerra, mas você é adorador. Aleluia, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, glorifique, 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 glorifique ao Senhor. Aleluia, aleluia, glorifique ao Senhor, glorifique, exalte o nome do Senhor, glorifique, glorifique o nome dEle. Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Ah, dê uma forte salva de palmas ao Senhor enquanto você glorifica. Vai aplaudindo e glorificando. Vai aplaudindo e adorando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Erga a sua cabeça agora e glorifique. Glorifique, glorifique. Glorifique, glorifique ao Senhor. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, adore ao Senhor. Aleluia. Eu invocarei o nome do Senhor, que habita no meio dos louvores, e ficarei livre dos meus inimigos. Repita essa palavra comigo. Eu invocarei o nome do Senhor, que habita no meio dos louvores,
e ficarei livre dos meus inimigos. Mais uma vez eu invocarei o nome do Senhor, que habita no meio dos louvores, e ficarei livre dos meus inimigos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Evangelista Alex agradecendo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê o nosso irmão Flávio? Nós orarmos por ele, aniversariante. Quero orar por você. Tem outro Flávio aqui? Amanhã, irmãos, teremos a programação, né, pelas mulheres, culto abençoado. Começa às 19 horas, não é isso? Em nome de Jesus, a igreja estará aqui adorando ao Senhor. Venha, traga um convidado, que com certeza você será edificado, edificada com a presença do Senhor que será manifestada aqui neste lugar. No domingo pela manhã, os homens, né, terá um café da manhã abençoado aqui, né? Já tem a confirmação dos profissionais de saúde que estarão aqui, então não faltem. A partir das 8 horas vai ser uma bênção, vai ter louvor também, nosso pastor vai estar louvando. Vai ser uma manhã tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. 10 horas vai ter evangelismo pelas mulheres também, viu? E a igreja não para, porque a igreja é um organismo vivo, aleluia, à disposição de Deus. Vamos orar pelo nosso aniversariante, nosso amigo, nosso irmão Flávio, que completou mais um ano de vida, né? E colheu mais uma macaxeira no roçado da vida. Amém, oh, glória. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra tremenda, Senhor. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de fortalecimento. Muito obrigado, Senhor, eu recebi a minha porção. Eu precisava, Senhor, ouvir a Tua voz e ouvir esta mensagem. Eu tenho certeza que a Tua igreja que veio adorar o Teu nome nessa noite, também recebeu a sua porção. Pai, em nome de Jesus, ser com Teu filho Flávio, Senhor, que completou mais um ano de vida. Pai, contempla o desejo do coração do Teu filho, continua cuidando dele, guardando, livrando de todo mal, que ele seja próspero espiritualmente e materialmente sobre esta terra. Em nome de Jesus, cuida dele, de toda a sua família e realiza o desejo do seu coração. Pai, em nome de Jesus, continua com a tua igreja, com a tua casa, Senhor, continua em nossas vidas, porque nós precisamos de ti. Sem ti nada podemos fazer, sem ti nós não